João 8,32 nunca se tornou tão conhecido em uma nação como tem se tornado o nosso país, né? Visto é que nosso presidente ele fala constantemente e anuncia constantemente que conhecereis a verdade vos libertará. Mas se eu começo a analisar e pensar em que âmbito está essa palavra? Porque muitas das vezes nós entendemos o conhecer e não percebemos que o conhecer ele tem um conhecer cognitivo e tem aquele conhecer bíblico. O conhecer ele trata do cognitivo como aquilo que você tem uma experiência rasa e que talvez você tenha visto e conhece, ou você conhece alguém porque viu esse alguém, ou você conhece porque provou alguma coisa. Mas quando nós falamos de um conhecimento bíblico, nós falamos de uma experiência profunda. Tanto é que a Bíblia, quando fala sobre o sexo, ele diz, olha, e fulano conheceu fulana e tiveram ciclanos. Ele fala isso porque ele diz que o conhecimento é quando uma verdade ela entra em uma outra pessoa e produz frutos. Não é assim? Então o conhecimento bíblico ele não tem muito a ver com aquilo que é conhecimento físico-cognitivo. Se bem que muitas das vezes é usado também da mesma forma. Mas o conhecimento bíblico ele é mais específico. Então, quando Jesus ele diz, conhecereis a verdade vos libertará, ele está falando muito mais do que alguma coisa social, alguma coisa natural, alguma coisa a nível de nação. Porque, de repente, você pode dizer, pastor, mas que é isso? Mas ele está falando de liberdade e quando a gente conhece, a gente é liberto. Amém, é assim. Só que vamos estudar agora um pouquinho quando Jesus disse, a quem Jesus disse. Né? E o que eles entenderam quando disseram? Bem, Jesus ele estava no templo, ele estava falando das coisas do Pai, então ele falava para a igreja. Eu espero que a igreja tenha recebido essa palavra do nosso presidente, para que possa entender, porque muitas das vezes o Senhor usa pessoas para falar com a igreja. Então, aquele povo, quando escutou Jesus falar, conhecereis a verdade vos libertará, eles falaram assim, olha, bem, peraí, nós somos filhos de Abraão e nós nunca fomos escravos de ninguém. Será que é verdade? Porque aquele povo, eles foram escravos do Egito, da Babilônia, eles estiveram exilados. Quando havia desobediência, havia permissão para que eles fossem presos e escravizados. Bem, é verdade sim, porque eles estavam falando em questão de fé, em questão de um conhecimento espiritual. Eles sabiam que socialmente muitas vezes eles foram escravos, mas quando eles falam para Jesus assim, bem, nós somos filhos de Abraão e nunca fomos escravos, ele está falando de alguma coisa espiritual. Então por isso aquela palavra não era para o social, mas era para uma palavra espiritual. E o que é espiritual? A igreja. E na época os judeus eram a igreja da época, ele estava falando dentro de um templo, então ele estava falando de coisas espirituais, uma liberdade espiritual que o natural não poderia entender. Mas aqueles homens se indignaram, porque eles eram religiosos e eles falavam sobre aquilo que criam. Então a primeira coisa que nós entendemos é que você não pode proclamar liberdade a uma nação sem que antes você mesmo seja liberto. A igreja não pode declarar liberdade à sua nação se a própria igreja precisa da liberdade. E era isso que Jesus estava anunciando. Eles precisavam conhecer a verdade para ser liberto. Eles conheciam no cognitivo, religioso, que eram filhos de Abraão, que era toda uma verdade cognitiva religiosa. Então eles precisavam se aprofundar nisso. Bem, mas será então que Jesus estava falando com todos da religião? Aí vai afunilando mais ainda, porque a palavra diz que quando Jesus falava, alguns creram. Alguns quem? Dos religiosos, bem dos crentes, né? da igreja. Então, alguns creram. Jesus precisa tomar pontos de pessoas dentro da igreja para começar a libertar a própria igreja. Quem? Aqueles que creem. Então a Bíblia diz que Jesus se voltou para aqueles que creem e disse assim, se vós permaneceste na minha palavra, de verdade vocês serão meus discípulos.
e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, para que fosse liberto, havia uma condição de conhecer a verdade, e para conhecer a verdade, tinha que permanecer na palavra dele. E para quem que ele falava isso? Para aqueles que entenderam, para aqueles que tiveram uma experiência não só cognitiva, mas que trouxeram para dentro deles isso. Então há uma condição, primeiro, de crer, segundo, de ser liberto, para depois liberar toda uma nação. Bem, agora entendendo que a nação não pode ser liberta sem que antes a própria igreja seja liberta. Tem que ser liberado no mundo espiritual para que haja uma manifestação no mundo natural. É responsabilidade da igreja, é cuidar das coisas espirituais para que seja manifesta a vontade de Deus a uma nação. Agora a gente vai entender os três pilares daquilo que Jesus disse. Ele disse que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, verdade, liberdade e conhecimento. Bem, agora vamos entender um pouquinho mais sobre o que ele está falando sobre conhecer a verdade e a verdade vos libertará. O princípio da liberdade é você conhecer, mas é um conhecer bíblico. Ele estava falando com pessoas com conhecimentos religiosos e se aprofundando e dizendo: você tem que ter mais do que um conhecimento físico, mas um conhecimento bíblico da palavra. Ou seja, você tem que deixar a palavra entrar em você para produzir frutos, e é isso que liberta. Os próprios religiosos, e talvez até alguns que creram, voltaram atrás, e a Bíblia diz que lá na frente eles tentaram apedrejá-lo e Jesus teve que sair no oculto. Por quê? Porque a princípio creram, mas depois titubearam entre a religião, entre as suas fortalezas mentais e cognitivas, e entre aquilo que é a verdade de Jesus. A igreja tem sempre titubeado entre os pensamentos religiosos, cognitivos, teológicos e aquilo que é uma verdade de Jesus. Nós temos que quebrar barreiras, nós temos que quebrar fortalezas para que a verdade de Jesus entre em nosso meio, na igreja, e liberte a nós mesmos, para que aí sim a nossa nação seja liberta. Precisamos conhecer a verdade, uma verdade que a teologia não ensina, uma verdade que os nossos conhecimentos não ensinam, uma verdade que livros não ensinam, mas que o Espírito ensina. Olha, nada contra, eu sou teólogo, eu sou pastor, sou professor de teologia. É importante ter um conhecimento cognitivo, mas se o seu conhecimento cognitivo não estiver unido à verdade, que é a palavra, que é Jesus Cristo, que é o Espírito de Deus em você, você ainda será escravo do pecado, você ainda será escravo da religião, ainda que você pense ser liberto, mas o que liberta é o Filho do Homem e não os nossos conhecimentos. Precisamos ser livres para proclamar liberdade à nossa nação. Tamo junto, somos um.